E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Estamos aí. Ganhamos hoje do Coxa, lá fora de casa. E é o seguinte, minha gente. Hoje é a primeira vez eu vi a imprensa se manifestar sobre uma polêmica que eles criam e depois tiram ela. Hoje de manhã eu ouvi a imprensa falando sobre o Grêmio e dando o parecer que eu tenho acostumado, ultimamente tenho dito aqui. Minha gente, o futebol do Grêmio não desapareceu. O Grêmio, ele fez um planejamento e a gente não pode dizer que deu errado. Simplesmente não deu. A gente vê que é difícil jogar uma competição só. E o Grêmio hoje abdicou, de certa forma, do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians, aquilo que eu digo, não perdeu. Começou a perder agora, o Grêmio teve as oportunidades e perdeu jogos, né? Perdeu jogos e muitos aí eu já vinha dizendo em vídeos aí que esses times alternativos do Grêmio até já tinham encaixado, vinha jogando bem e perdeu, deu azar, é do jogo. Realmente falta um articulador. Hoje o Grêmio, o primeiro tempo foi sofrível, o Grêmio teve dificuldades, o Curitiba também não ajuda, um time ruim. Desculpa os torcedores do Coxa, mas há anos que eles estão, o tempo que eles estão na Série A sempre brigando para não cair, e esse ano parece ser fatal. Então é o que eu digo, o Grêmio tem que se preocupar com as coisas que realmente preocupam no futebol do Grêmio. Porque eu volto a repetir, o Grêmio fechou a casinha. O Grêmio tem 4 jogos. Esses dias até que falaram que são 2, olha, só se vai cair na semi. Porque eu acho que né, semifinal, final, 2 jogos cada um, são 4. Então o Grêmio tem 4 jogos. E foi boa a vitória hoje para nos mantermos ali, para não corrermos o risco de daqui a pouco sairmos das 4 primeiras posições, daquele G6, G7, né, aquela coisa. Mas o que eu quero dizer é que o Grêmio tem que se preocupar em encaixar jogadores que amanhã ou depois podem entrar, jogadores que amanhã ou depois vão suprir ausências de Pedro Rocha. Temos que entender melhor o que está acontecendo com o Luan, porque realmente o Luan está fazendo falta. O Grêmio administrou mal certas coisas, como o Gata Fernandes, que é um jogador que eu vi muito potencial, sei quem é, tem potencial, né? E por exemplo, entrava o Lincoln, né? E hoje o Grêmio não tem Gata Fernandes, porque teve pouca oportunidade, perdendo muito espaço até para o Lincoln, né? E não temos o Lincoln. E o Luan lesionado. Então, assim, hoje foi tentado o Arthur, foi tentado o Ramiro no meio, o Fernandinho. Não dá. O Grêmio começou a jogar mais pelas laterais. Então, do jogo de hoje, devido a essa ausência do meio-campo, talvez isso, quando o Luan voltar, o Grêmio consiga aprimorar as laterais e continuar jogando pelo meio. Arthur também, às vezes, subindo, tentando dar a de meia, não é a dele. Ele é a meio-campo lá atrás. E que jogador. Mas ele é volante. Então, o que eu quero dizer, assim, os laterais melhoraram. Edilson ainda, aquele cara que a gente vê que parece que cansa, que o cruzamento dele já no fim já começa a ficar muito por baixo. O Cortez aquela mesma coisa, mas aprimorou, estão cruzando mais, estão jogando mais. Barros é aquele jogador que, se for acionado, é um excelente centroavante. A nível de Prato, a nível do próprio Lisandro Lopes, né, que a macacada aí não soube administrar e hoje está fazendo a festa lá em Avejaneda novamente. Né? Então é o que eu digo, não podemos desperdiçar alguns jogadores. E aí entra Arroio, aí entra Beto da Silva. Arroio, na minha opinião, é um muito bom jogador. Tem o advento de bater a falta, né? Gostei dele hoje, mas me parece que ele precisa de mais articulação. Ele me parece mais encaixado no time, entrosado, né? Mas precisa de mais articulação e é a função de um condutor de bola. Beto da Silva é um jogador que está mostrando o seu potencial agora, parece que firmou o gurizinho aí, né? E é um jogador que então é isso, é um jogador que tem muito potencial para ser titular, para entrar no segundo tempo, para o grupo. O Grêmio precisa revigorar o grupo porque faltam 4 jogos. E o Grêmio perde jogadores por janela, perde jogadores por lesão, e o Grêmio soube administrar bem isso durante o ano, com a perda do Douglas, perda do Wallace, a venda do Pedro Rocha, o próprio Michael, que o Grêmio perdeu muito o fator de bola quando o fator de saída de bola quando o Michael voltou
a saída de bola voltou, começamos a jogar de novo pelo chão, né? Mas o que eu quero dizer é que o futebol do Grêmio não desapareceu. Nós temos 4 jogos. E o fator não se desgastar, o fator de jogar Libertadores, né? Os jogadores realmente, estou com o Renato nisso, tiram o pé. Agora, é do jogo. Podemos não ganhar essa Libertadores. Mas é o risco que nós, torcedores, a direção, o time, está correndo. A zaga voltou a jogar. Jeromel, que sempre volta bem de lesão, estava meio, né? Jogou muito bem hoje. Kahneman, o mesmo cachorro louco. Né? Jailson, é um jogador que vinha melhorando, errou muito passe hoje. E como foi um jogo muito truncado, muito pelo meio, e aquilo que eu digo, o próprio Coritiba não ajuda a jogar. Né? Momentos que o Grêmio conseguiu segurar a bola, o Jailson, por 2, 3 oportunidades, era ele que botou a bola no chão. E errou o passe e entregou a bola de novo. E não no jogo daqueles ali, isso é mortal. Hoje você joga muito pelos volantes. Mas é um jogador que está ali pro grupo, para precisar entrar como foi hoje, tudo bem, ok. Não está comprometendo. Não está perdido em campo que nenhumas partidas ele andou aí, várias nesse ano. Então, assim, o que você tira do jogo de hoje é a vitória, os 3 pontos e cada vez mais encaixando o time porque temos 4 jogos. Eu, na minha opinião, como torcedor, não tem nada errado. Nós somos semifinalistas da Libertadores. Volto a repetir, é do jogo perder. Podemos não ganhar a Libertadores, mas é o que temos para disputar. Saímos da Copa do Brasil, um grande time como o Cruzeiro, né? E poderíamos ter ganho. Considero o time do Grêmio melhor que o do Cruzeiro, apesar do Cruzeiro crescendo muito aí, mérito do Mano Menezes, né? Ganhou de novo, inclusive, hoje. Só que temos time, temos os melhores times do Brasil. Mas é do jogo. Eles vinham mordidos, nós vinha meio de sangue doce, né? Acontece. Então o que eu digo é o seguinte: o time do Grêmio tem que ajustar jogadores, ajustar esse time porque temos 4 jogos. E nesse ponto estou muito confiante. Alerta ao torcedor gremista. O Grêmio, quando jogar com o Guayaquil, vai ser outro futebol. Temos time para ganhar do Guayaquil. Temos time para fazer um ótimo resultado lá também. Afirmo isto aqui. Tenho total confiança no time do Grêmio. Então, assim, não se assustem. Infelizmente, o brasileiro vamos ter que administrar. Né? O Corinthians começou, vamos dizer assim, a perder tarde. Nós tivemos a nossa oportunidade de também perdermos jogos que não deveríamos ter perdido. Temos 4 jogos. O que valeu foi os 3 pontos, ajeitando os jogadores. Arroio, precisamos ajeitar esse cara, não desperdiçar ele. Não podemos desperdiçar esse jogador, na minha opinião. Beto da Silva tá aí. Jael hoje, uma dessas pode ser o armador, né? Deu um passe pro Ramiro ali. Ramiro voltando a jogar. Parece menos cansado. Voltando a render. Né? Então o que eu digo é isso. Temos 4 jogos. Dale, Grêmio.